Bom dia, meus queridos amigos, irmãos da fé. Boa tarde, até mesmo boa noite. Depende a hora e lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Meus irmãos, eu vou trazer um tema bastante importante a todos vocês que vão assistir esse vídeo. E é um tema para fazer você refletir, tá? O tema desse vídeo aqui é fé ou fideísmo? O que nós estamos praticando nas igrejas? Vou falar das igrejas evangélicas, vou falar dos dois e você vai julgar o que a sua igreja ela profere. Se é fé, se ela te estimula mais fé com os ensinamentos que você tem lá, ou fideísmo. Bom, a fé, irmãos, é um firme fundamento daquilo que não se pode ver, né? Ela não se pode ver. Sem ela é impossível você agradar a Deus, né? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor, e em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer que pedir ou questionar quanto à esperança que há em vós. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo para nós estarmos preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Mas, irmão Tiago, se a fé é uma coisa que não se vê, como eu vou dar razão da minha fé? Bom, irmãos, para nós darmos razão da nossa fé, a minha fé cristã, e a quase da totalidade, se não for a totalidade do meu canal, nós somos cristãos. E nós temos um capítulo específico no Velho Testamento, no profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que ele diz assim: o meu povo, o resumo do que ele quer dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22 e 29, ele fala assim: errai-vos, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, eles não conhecem as Escrituras, portanto, também não podem conhecer o poder de Deus, porque se você não conhece algo, ainda que você esteja presenciando algo de Deus, você não vai saber que é de Deus, porque você não tem conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que é leiga, ela vai achar pedras preciosas num leito de um rio e vai tirar fora porque ela não tem conhecimento. E a pedra preciosa, ela, para quem não tem conhecimento, ela se mostra como uma pedra normal, poucas diferenças de uma outra pedra. A diferença é depois de cortada e polida, que ela é adornada na joia. Então, irmãos, a fé, ela tem que ser racional. Como assim, Tiago, fé racional? Eu tenho que saber explicar para quem questiona a minha fé o porquê que a minha fé é em Cristo. Um exemplo, se alguém te pergunta, mas por que você crê em Cristo? Cristo é só uma lenda, uma fábula. O que eu respondo? Eu respondo simplesmente isso. Presta atenção. Meu amigo, existem várias histórias, verdade é, existem várias religiões, todas elas fazem sentido para a cultura a qual você cresceu e nasceu. Mas só um homem, ele deu um ensinamento para nós, que se nós praticássemos ele, não só seria uma promessa de vida eterna, mas seria a restauração do planeta em que vivemos. Como assim? Bom, Jesus deixou 2 mandamentos para nós, a qual inclui toda a lei, e inclui todo o ensinamento dele na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E amar ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprisse isso, a terra seria o céu, irmãos. A terra seria o paraíso. Imagina todo mundo se respeitando, todo mundo respeitando, né? Ninguém caluniando, ninguém dando calote, né? As pessoas pagando um salário digno, todo mundo fazendo comércio livre. Eu produzo arroz, vamos trocar, você produz feijão, né? Se nós atingíssemos esse patamar de Jesus,
nós teríamos capacidade de restaurar este caído planeta, né, a qual um quer ser maior do que o outro, a qual um quer ter mais dinheiro que o outro. Simples, a razão da minha fé. Isso é uma utopia? Não, não. Porque a natureza do ser humano, antes de cair, era a natureza de Deus, irmãos, antes do pecado. Se nós formos ver, né, quando Adão ele não confessou o seu pecado e nem Eva, e foram neles amputados por não haver uma confissão, logo seus filhos já demonstraram, né? Ou o seu filho, Caim, demonstrou ali a natureza humana corrompida pelo pecado. Ou seja, o que Jesus basicamente nos ensina é nós termos compaixão, misericórdia e nos controlar o nosso ego. O que é o nosso ego? O nosso ego é a semente do mal implantada pela serpente. Por que, irmão Tiago, que você diz isso? O que ela falou para a mulher? Se você comer, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o que é bem, o que é mal. A serpente implantou o ego na mulher. Ela não obrigou a mulher a comer semente, mas ela implantou o ego. Entendeu? Então esse é o mal da humanidade, o ego implantado dentro de nós. E é esse ego que nós o alimentamos. Alimentamos quando alguém nos ofende. Por isso que Jesus mandou nós darmos a outra face, né? Mandou nós amar os nossos inimigos. Então nós temos que refrear esse ego. Quando alguém fala da nossa igreja, nós já ficamos furiosos, né? Mas quando alguém toma o carro de um vizinho, não teve condições de pagar, nós desejamos bem feito, né? Bem feito, né? Tá vendo? Não paga, caloteiro. Percebe a diferença? Então, qual é a razão da nossa fé? A razão da nossa fé é que a nossa fé ela é restauradora. Aí vem uma pessoa que não crê em Cristo, ou uma pessoa que não crê em Deus. Ela fala assim, mas a sua fé é vã. Sua fé é vã. Você fala assim, meu amigo, ainda que Jesus não exista, ainda que a minha fé seja vã, o que eu estaria perdendo seguindo a filosofia de Cristo? Nada. Eu só estou tentando me tornar um ser humano mais digno. Mais digno. E em quem eu me espelho? Em Jesus. Todo cristão, ele se espelha em Jesus. Aí você pergunta para quem não tem Deus, para quem não acredita, e você se espelha em quem? O meu pai, minha mãe, meu avô. Você se espelha num homem, né? Por quê? Porque nós ouvimos que esse homem era bom. Mas será que era mesmo? Será que os nossos pais eram bons assim da forma com que nós colocamos na nossa mente? Essas narrativas em que trazemos para dentro de nós? Então o Mateus ele pediu assim, ó, vamos lá, vamos dar uma, dentro das escrituras, vamos dar uma razão da fé. Se você pegar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 26 e 28, o resumo desse versículo ele fala assim, ó, é um elemento reflexivo, é para você ter uma reflexão. Jesus fala assim, observai as aves dos céus e o lírio do campo, os lírios do campo, citando a natureza como base para nós, né, enxergarmos o poder de Deus. Ele fala assim, os pássaros, eles não semeiam e nem plantam, mas todavia Deus cuida deles. Ou mesmo os lírios dos campos, lindos, majestosos, coloridos, e nem Salomão, em toda a sua pompa e riqueza, se vestiu como um deles. Ou seja, irmãos, para nós que somos cristãos, a razão da nossa fé simplesmente é Cristo. E Cristo foi perfeito. A nós nos cabe seguir o modelo do Mestre, na sua forma de viver. Então essa é a razão da nossa fé. E a única razão de fé no planeta, né, que se fosse colocado em prática, por isso que os cristãos, irmãos, eles não praticam a sua religião, porque se praticassem, o mundo do cristianismo seria perfeito. E não cumprindo os mandamentos de Cristo,
nós não mostramos para os que estão de fora a razão da nossa fé. Você está entendendo o tamanho do problema? Então esse, a fé, irmãos, é o firme fundamento em Cristo. É uma filosofia de vida. É uma maneira de viver. Não são só as letras das Escrituras. As letras da Escritura nos dão a base, o conhecimento do Mestre. Mas nós temos que pegar essas letras e transformar numa filosofia de vida. Colocar ela no nosso dia a dia. Aí que vem o problema. E o fideísmo que está por aí que eu estou falando? O que é fideísmo? Fideísmo é uma escravização, irmãos. É uma esquizofrenia. É uma idolatria, uma ignorância, uma pobreza, né? Uma extorsão. Ela leva você, né, irmãos, a crer. O fideísmo, irmãos, ele é tão terrível, que ele é uma doutrina que prega as verdades metafísicas, ou seja, morais e religiosas, como a existência de Deus, a justiça divina após a morte e a imortalidade. Elas são inalcançáveis através da razão e só são compreendidas por intermédio da fé. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Por quê? Porque nós não estamos estudando as Escrituras da forma com que devemos. Se nós estudarmos as Escrituras da forma que devemos, nós vamos exacerbar, tirar fora esse fideísmo. Porque a nossa fé é muito racional. Ela é mais racional do que quem não tem fé. Exemplo, o homem pode clonar um outro homem, pode fazer um robô, tirar o cérebro e colocar, mas a memória, o pensamento, da onde vem o pensamento, nenhum cientista ou que trabalha com neurologia, com o cérebro, consegue explicar. A vida, o momento que a vida sai do corpo, que o fôlego volta a Deus, ninguém consegue explicar. A grandeza do universo e a complexidade do universo, a ordem do universo, o tamanho e a distância para que os planetas não se choquem, as galáxias em constante movimento no universo, está tudo em movimento, não tem nada parado, não se chocam uma com outras. A Terra está no exato lugar, 1 milímetro para frente, nós torraríamos, 1 milímetro para trás, nós congelaríamos. A Lua protegendo o nosso planeta. Nós temos a maior Lua conhecida, proporcionalmente planeta, satélite, protege nós contra, irmãos, as chuvas de meteoros, os asteroides, por isso que a Lua é cheia de cratera. Temos um planeta no nosso sistema que nos defende de colisão com objetos que viajam no espaço, que é Júpiter. Ele nos defende, é um escudo para a Terra, Júpiter. Vemos a complexidade, irmãos, dentro do nosso corpo, as células trabalhando uma por uma, todas complexas, o DNA. Vemos a complexidade dos órgãos, irmãos, que todos eles trabalham, têm, irmãos, suas funções. Vemos a complexidade das criações, a diversidade da biologia da Terra, a água, a composição da água, tudo o que nós vemos, como Mateus falou aqui nesse capítulo, corrobora para fortificar a nossa fé. Ou alguma pessoa que não tem fé, já viu alguma coisa ser criada sozinha? O carro que você anda precisou ser projetado, precisou ser desenhado, precisou ter o ferro, a mão de obra. Nós temos tudo. Tudo temos. Então, a fé racional é quando você leva a pessoa a ver que sem Deus é impossível haver uma explicação para o universo. É impossível, irmãos. É impossível. É impossível tudo isso ser criado sozinho. Então, irmãos, o fideísmo faz com que nós só voltamos às coisas, sim, as coisas espirituais são diferentes. Não, irmãos, existem conexões. Nós temos um corpo onde habita o Espírito Santo. Então não é só coisas metafísicas. E o que nós vemos nas igrejas hoje? Pessoas correndo atrás do quê?
profecia, de profetada, de coisas individuais, individualizando o que Deus generalizou, que é o que, irmãos? A salvação universal em Cristo. Todos vão se salvar? Não. Mas todos receberam o convite da salvação. Quem vai aceitar? Depende de cada um. Então o que nós temos hoje é uma fé firme, fundamentada de que estamos seguindo o homem mais perfeito que já viveu nessa terra, porque estamos falando do Jesus histórico, Jesus homem, crendo que ele foi Deus, porque ele ressuscitou, 40 dias viram ele vivo, outra vez comendo, não era um espírito. Agora me diz, nesse mundo perdido, qual é a única coisa que restaura o homem? Qual é o único livro, irmãos, que restaura a humanidade? Que pega homens, irmãos, que fazem coisas hediondas, cometem crimes bárbaros, serem restaurados e comecem a pregar a palavra. Se isso aqui não é real, o que é real? Sem contar, irmãos, na historicidade que tem a Bíblia. 70% de toda a Bíblia já é comprovada arqueologicamente. O maior livro histórico que nós temos é esse aqui. Ele não é um livro de fé, é um livro histórico, o maior até hoje. O maior livro que teve mais, irmãos, descobertas arqueológicas relatadas, esse aqui. Antes das descobertas arqueológicas serem descobertas. Além de tudo, é um livro profético. Se você pegar o profeta Ezequiel, você vai ver que ele diz que nos últimos tempos o Mar Morto daria vida outra vez. E é o que está acontecendo em Israel nesse exato momento, formando bolães, piscinas de água doce no meio do Mar Morto, crescendo vegetação, trazendo vida, peixes. Ou as profecias cumpridas lá atrás, sobre a vinda do Messias, que todas elas se cumpriram em Jesus. Como explicar? Como explicar? Eu não vou nem entrar nos milagres, irmãos. Nem nos da minha vida, nem dos que eu presenciei, porque daí vira covardia. Mas vamos ter uma racionalidade. Então, irmãos, Pedro fala que nós temos que provar a razão da nossa fé. E nós só vamos conseguir provar a razão da nossa fé por meio de quê? Das Escrituras, do conhecimento das Escrituras e das obras que Deus fazem conosco. Então, quando você vai na igreja, qual que é o primeiro objetivo? Louvar a Deus, aprender este livro, e aí sim, o Senhor vai dar as profecias, o Senhor vai dar ali, mas não podemos negligenciar o conhecimento das Escrituras, pois o próprio Jesus disse, errai-vos não conhecendo as Escrituras, e assim nem o poder de Deus. Portanto, estamos entre uma linha tênue, entre a fé moderada, a que nós somos ensinados nas Escrituras, e o fideísmo, e a esquizofrenia, e a escravização. Você começa a atribuir a tua fé ao homem. Ah, se o pastor não orar, minha casa não é liberta. Quanto esse poder está dentro de ti, não está dentro do homem. Nós não temos um intercessor, o único intercessor é Cristo. O pastor não é o intercessor da igreja. O mesmo poder que está nele está em ti. Diferentes funções, mas o poder é o mesmo. Se você é convertido, é o mesmo poder. Então existem igrejas, irmãos, que vão deixar você no fideísmo. Por quê? Porque é cômodo. Porque assim eles dominam sobre vocês. Assim vocês vão viver um mundo de esquizofrenia e esperar algo que Deus nunca prometeu para vocês. Como a distorção dos salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como que se Deus se suprisse. Mandasse os anjos para servir os teus desejos e vontades. Quando o que ela quer dizer é, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, já me é suficiente. É assim que funciona. Ou aquela passagem que Jesus diz, se eu não me engano está em João 14, né? Tudo o que pedires em meu nome vos será concedido.
Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: tudo que você pedir em favor da minha obra, em meu nome, em favor de mim, vos será concedido, mas não vai ser concedido no seu tempo. Eu vou te preparar. Você vai passar por provações para você chegar naquilo que você pediu. Porque Deus, irmãos, ele não dá para nós as coisas de mão beijada. Ele vai ensinar a nós a chegar nesse denominador comum. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar numa fé rasa, na casa construída sobre areia, que qualquer outro vento de doutrina, ou qualquer coisa que aconteça na terra, qualquer vento como esse aí, né, que fez as pessoas ficarem dentro de casa. E quantos perderam a sua fé? Por quê? Porque a fé não estava em Cristo, estava em suas denominações. Mas aquele que tem a casa firmada sobre a rocha, que é Cristo, não deixa Cristo por nada. Como Paulo falou, né? Se eu morrer, se eu viver, vivo em Cristo. Se eu morrer, morro em Cristo. No entanto, tudo é lucro. Não é verdade? Então a fé é uma racionalidade da orientação da mente e do coração, para que nós possamos ver as obras de Deus e a grandiosidade de Deus nas obras que Ele faz na nossa vida, nas obras que Ele faz na natureza. E não tem nada, irmãos, não tem nada de é tudo espiritual. Não, irmão, tem irmãos que espiritualiza tudo. Nem tudo é espiritual. Nós temos que ter esse balanço entre vida espiritual e vida material. Vamos dar um exemplo. Eu conheço, e não é poucos casos, irmão, de irmãos que casam, jovens que casam, e acham que se consagrar a Deus, santidade, ficar santificado é não fazer sexo, irmãos. Foi Deus que mandou a gente fazer sexo. Deus fez a mulher para o homem, para os dois serem uma só carne. Eu vou me santificar. E aí a esposa lá, ou vice-versa, cheio de desejo, pede a separação. E como fica o teu casamento? E aí a culpa vai só em cima daquele que pede o divórcio. Ou quando tem uma discussão entre casal. Ou se você tivesse o teu conhecimento fortalecido na Bíblia, você nem levaria uma causa para o teu ministério. Sabe o que é o ministério, irmãos? Mesma coisa que um juiz. Ele é aquele que vai interceder. Quando você não consegue entrar em acordo, você leva para uma pessoa que vai interceder. É isso. Só de levar uma causa para o ministério já é falta de maturidade de um crente. Por quê? Porque vocês acham que o que o ministério diz é a vontade de Deus. Vontade de Deus, irmãos, é o que está aqui dentro. Ministério erra, ministério é homem, pastores erram, pastores são homens. Você dá o controle para o homem. Sabe por quê? Porque você é preguiçoso e você terceiriza o conhecimento da Bíblia e confia em tudo aquilo que sai em cima das tribunas. Se você terceirizar tudo que você terceirizar na sua vida, depois você não pode reclamar. Nós damos tanta importância no nosso trabalho e devemos dar tanta importância em outras coisas, e o mais importante, pelo menos para aquele que crê na vida eterna, nós terceirizamos. E às vezes ficamos com uma coisa implantada na nossa cabeça por anos, simplesmente porque não conhecemos a Escritura. Como Jesus disse, errai-vos não conhecendo as Escrituras. Então a diferença da fé para o fideísmo é que a fé é racional, irmãos. Ela é racional. Essa é uma parte que eu admiro das igrejas de fé reformada. Eles estudam bastante as Escrituras. Tem um defeito, porque deixam de crer na espiritualidade. E é uma coisa que eu critico muito as igrejas neopentecostais, porque querem viver nesse transe. Parece que querem sair da vida real. Querem viver num transe. E não foi isso que o Senhor nos ensinou. Quando o Senhor manda nós apartarmos da vida secular, Ele não quer dizer para nós deixar de trabalhar, para nós deixar de honrar com os nossos compromissos. Ele quer dizer, vocês vão estar sob a jurisprudência do teu patrão, dos teus líderes,
E se eles estiverem na Escritura, louvado seja Deus. Se eles não estiverem, cumpra tudo que eles mandam vocês fazer, se vocês estiverem sob a autoridade deles. Mas não procedam como eles. Não foi isso que Jesus disse? Para aqueles que estavam seguindo seus ensinamentos? Falou, vê os fariseus, eles levantam leis e criam leis e estatutos que eles mesmos não querem mover, não fazem nem força para cumprir os estatutos que eles mesmos estabeleceram. Não movem nem com o dedo mindinho. Não é verdade? Ai de vós, fariseus e hipócritas, que criam os estatutos, os ensinamentos, os mandamentos, e você e sua família não cumpre. Porém, eu digo para vós, façam tudo o que eles mandarem vocês fazerem. Não sejam como Lúcifer. Não cause rebelião no céu. Se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2. Ele mandou você fazer, faça. Mas não procedam como eles. Ou seja, não sejais hipócritas como eles. A razão da nossa fé, irmãos, é Cristo Jesus. O único homem que dividiu o tempo. Um carpinteiro, como diziam, dividiu o tempo. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Essa é a razão da nossa fé. Que se ela somente ser colocada em prática, salva a humanidade e o planeta em que nós estamos. E eu te pergunto, qual é a razão da tua fé? Você realmente serve a Cristo por fé ou por fideísmo? A tua igreja está estimulando a fé ou o fideísmo? Você está lá para aprender do que é Cristo? Ou para dar dinheiro para a obra de Deus? Ou para dar dinheiro para sustento de homens? Homens que andam na luxúria enquanto o povo passa fome. Julgue você mesmo. Se você serve a Deus pela fé ou pelo fideísmo. Essa é a reflexão que eu vos deixo neste dia. A todos vocês que vão assistir e ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço. Tchau, tchau.